Das sombras do Palácio Nacional até as trincheiras lamacentas da política. Isto é, a Pocilga, o chiqueiro da política, com Che Marrano. Bem-vindos a Pocilga, o chiqueiro da política. Entrem, fiquem à vontade, mas cuidado ao pisar, pois a sujeira aqui já chega ao pescoço. Fala seu comunicador de desconfiança, Che Marrano, transmitindo do canto mais fétido da política nacional, onde o cheiro de corrupção e de transformação é praticamente o mesmo. Hoje temos um banquete de cinismo, daquele que a moradora do palácio gosta. Peguem seu cafezinho ou sua tequila, se já não aguentam mais a realidade, porque o que aconteceu ontem não tem nome. Bom, na verdade tem, mas os vendedores de ilusões do regime preferem inventar eufemismos para não admitir que está desmoronando. O teatro e o trem também começamos. Ontem uma notícia ocupou as manchetes de todos os telejornais do país. Gostaríamos que tivesse sido uma brincadeira de Dia da Mentira, mas não foi assim. A realidade voltou a dar um tapa na cara da 4T. O trem interoceânico descarrilou em Oaxaca, deixando 13 pessoas sem vida. Até agora, e evidenciando o que muitos de nós já havíamos apontado há muito tempo, os megaprojetos da tão falada Quarta Transformação estão sendo construídos com pressa, falta de transparência e pouca supervisão. Questionável, sem citar corrupção. E vejam só a preciosidade que encontramos entre os escombros. Para variar, e para surpresa de ninguém, um dos filhos do ex-presidente esteve envolvido na supervisão. Gonzalo Lopes Beltrán, mais conhecido no submundo do favoritismo como Bob. O trem do bem-estar descarrilou outra vez. E não só dos trilhos, mas também do discurso oficial, que já não sabe mais o que inventar para esconder a verdade. Mas calma, porque quando alguém ousa criticar, quando alguém tem a ousadia de apontar que as máquinas não têm palavra de honra e que a corrupção mata, sempre surge o coro das focas aplaudindo. Não critiquem os filhos de Andrés Manuel, eles não estão na política. Ah, porra, não estão? Então me expliquem, filhos das mil porcas. Por que eles aparecem em projetos públicos? O que eles fazem em obras mal feitas? Por que os nomes deles aparecem em contratos suspeitos e em fiscalizações fracassadas? O mais mágico de tudo é que, sem estarem na política, acabam ficando ricos e comprando marcas de luxo que nem você nem eu veremos em 3 vidas de trabalho. Se não estão na política, por que estão envolvidos com o poder? Se estão no poder, por que não cobrar responsabilidade deles? Por favor, já somos grandinhos demais para historinhas idiotas no chiqueiro. Vamos lembrar, é para isso que estamos aqui em 2022. O jumento macuspano confirmou que o projeto seria operado pelo governo e pela Marinha. 2 anos depois, ele revelou, como quem não quer nada, que seu filho Gonzalo Bob Lopes supervisionava a obra, mas claro, sem cobrar um centavo sequer, segundo esse desgraçado. Que eficiência, que nepotismo tão patriótico! Mas a coisa fica ainda melhor. Pedro Salazar Beltrán, primo de Gonzalo López Beltrán, o Bobby amigo de Amilcar Olán, era fornecedor de lastro. Sim, esse material que deveria sustentar os trilhos, mas que, ao que parece, serve mais para sustentar contas bancárias. E não sou eu que digo isso porque não gosto deles. Existem ligações que expõem um negócio milionário do lastro com amigos, sem registros oficiais. O resultado de brincar de construtor com o dinheiro dos outros está aí. Terminou em um descarrilamento fatal para os chairos, que juram e perjuram que Bob Lopes não tem absolutamente nada a ver com o trem interoceânico, que ele não supervisionava a obra. O que vocês acham? Tem vídeo e aqui está. Mas o Gonzalo não, ele não está envolvido na questão política. Gonzalo ajudou como honorário. No interoceânico. Mas não, esse não recebe, não vai trabalhar no governo. Quando ele me disse isso, fiquei muito feliz. Ele vai assumir a fábrica de chocolates que tem em sociedade com o André, e ele vai assumir
E eu fiquei muito feliz porque, né? Coitados, os filhos não descontam neles. E eles têm que sofrer, não pelo que os pais fazem. Nós nos dedicamos a esses nobres ofícios. Em outro vídeo, que não vou mostrar para não atormentar mais, é possível ouvir claramente: Bob me colocou nessa confusão. Bob falou que vão nos dar umas minas em Oaxaca. Assim falava Amilcar Holan, amigo íntimo de Bob Lopes Beltrán e de seus primos, que gerencia contratos milionários para esses caras. Simples assim, esse era o cinismo e a impunidade com que garantiam as obras. Enquanto eles dividem minas e propinas a cada 3.000 metros cúbicos, o povo de bem paga com vidas. Os acidentes acontecem, dizem os defensores do regime. Mas o descarrilamento do trem interoceânico não é o primeiro evento ferroviário. Como dizem, é tentar tapar o sol com um dedo. Nesta administração, não se façam de bobos, não são imprevistos, são padrões na construção da sua infraestrutura. Pressa para inaugurar pela imagem da 4T, usando material ruim e contratos atrelados à política. Se os acidentes se repetem, não são casualidades, são decisões mal tomadas pelo poder. E isso é o que revolta de viver em um país onde ninguém se responsabiliza por essas decisões. O que se aponta é algo simples. A responsabilidade política e administrativa existe desde o momento em que uma obra falha. Mesmo que a perícia técnica ainda esteja em andamento, a perícia explicará o ocorrido. Mas a responsabilidade já mostra de quem era a obra, quem a decidiu, quem a supervisionou e quem a apresentou como histórica. Comparar com acidentes de 30 ou 50 anos atrás não isenta um governo que prometeu fazer diferente. Se o padrão era que antes também acontecia, então não havia superioridade moral nem mudança, só trocaram as moscas, mas a sujeira é a mesma. Ser novo não impede críticas. Ao contrário, o novo é julgado com mais rigor, não com mais desculpas. Atender à emergência é o mínimo, explicar por que falhou é o que se exige. Olhem a diferença. Os aviões normalmente são de empresas privadas. Quando ocorre um acidente, a empresa responde, enfrenta processos, multas, auditorias e até falências. Estamos tratando de uma obra pública, financiada por impostos e gerida pelo Estado, por isso a prestação de contas é ainda mais exigida. Questionar não é se aproveitar, como dizem essa turma de idiotas bajuladores da 4T, se aproveitar. Usar tragédias para propaganda, exigir silêncio para proteger o poder. O governo federal e seus seguidores dão mais uma demonstração de miséria humana. Eles optam por chamar de evento ferroviário o descarrilamento do trem e omitem o número de feridos, que já passam de 90, e as vítimas fatais, que até o momento somam 13. Mas, é claro, chamam de urubus aqueles que apontamos e alertamos que mais cedo ou mais tarde algo assim aconteceria devido à corrupção. Aqui não falamos de fofocas, mas de infraestrutura falha, mau uso de dinheiro público e um sobrenome protegido. Austeridade para o povo, indulgência para a família. Enquanto nos venderam o projeto como histórico, moderno e exemplar, hoje vemos vagões fora dos trilhos e promessas que igualmente descarrilaram. Fiquem tranquilos, pois a culpa é do passado de Calderón, dos espanhóis, do clima ou dos neoliberais conservadores, cujos fantasmas sabotam os trilhos com a mente. É claro que Sheinbaum não vai fazer nada contra Bob pela negligência na supervisão do trem interoceânico, assim como também não fez nada contra Andy pelos materiais baratos do trem Maia. O que podemos esperar? Cláudia deveria criar seu clube das estruturas caídas? A Cláudia Sheinbaum, ela deixou uma escola desabar quando era prefeita de Tlalpan, e o metrô desabou quando ela era chefe do governo da Cidade do México. E os trens descarrilam sob sua responsabilidade. Agora que ela é presidente, isso já era previsível. É a marca registrada dela. A tragédia com estilo na 4T,
Primeiro acontecem as tragédias e depois vem o silêncio. A única coisa intocável é o círculo familiar do poder, mas os danos, as omissões e as decisões irresponsáveis não desaparecem. Esperamos que algum dia, por mais distante que seja, eles tenham que prestar contas diante da justiça. Andrés Manuel Lopes Obrador é, sem dúvida, de maneira direta e indireta, o responsável por toda a tragédia que estamos vivendo em todos os sentidos. Ele é o trapaceiro que, com toda a perversidade, fez com que milhões acreditassem que era apenas um simples ativista político e que abominava a corrupção, o dinheiro e o abuso de poder. Hoje está claríssimo para nós que ele foi e continua sendo o presidente mais cínico, vulgar, mentiroso e corrupto da história. E que seus filhos foram os primeiros privilegiados graças às suas sujeiras. Os parasitas que vivem como milionários sem nunca terem trabalhado em suas vidas nojentas e que nunca mostraram de onde vem tanto dinheiro que esbanjam. De fato, somos milhares, se não milhões de mexicanos que ficam putos com a hipocrisia deles, ficamos putos com a incongruência deles, ficamos putos com a baixeza deles e ficamos putos com a estupidez de todo aquele que acreditou neles. Porque o levaram ao poder para destruir o México e para fazer milionários seus filhos e colaboradores próximos. E isso já era esperado. Os propagandistas da 4T nem chamam as coisas pelo nome. Não é contratempo, incidente ou evento. Digam o nome canalhas. E o pior de tudo é que eles se fazem de vítimas. Dizem que estamos atacando eles, que é um complô, uns miseráveis. Entendam que as vítimas não são o governo, nem Sheinbaum, nem Lopes Obrador, nem os filhos deles. As vítimas são os 13 mortos, 98 feridos e suas famílias, que hoje sofrem pela negligência, corrupção e ambição. Questionar o poder não nos torna abutres ou carniceiros, como dizem, são os que enriqueceram em 7 anos com obras faraônicas feitas às pressas. Sem transparência e sem prestar contas, exigir responsáveis é um dever do cidadão, não carniça política. Lamento profundamente a morte de 13 mexicanos no descarrilamento do trem interoceânico. Espero que fique claro mais uma vez que votar nesses desgraçados só por causa de uma bolsa do bem-estar alimenta a corrupção que sem dúvida tem consequências mortais para o povo bom e sábio. Mas, tristemente, é algo que não terá consequências para os responsáveis que hoje despacham do conforto do Palácio Nacional. Há 7 anos o país está descarrilando, circulando sobre o mesmo lastro de corrupção e sujeira chamado 4T neste país. Não criticar os filhos do poder faz parte do pacto, mesmo que os resultados saiam dos trilhos. Me despeço, lembrem-se, meus queridos porquinhos. Não é coragem, é coerência, não é ataque, é memória, não é fofoca, é a pura e nojenta realidade. Deixo para vocês pensarem, me retiro antes que mais lama respingue em mim. Dessa transformação de quarta, nos vemos na próxima edição do Cinismo Governamental. Se despede seu amigo Chemarrano, direto da Pocilga, o chiqueiro da política, mas de cabeça erguida. Adeus! Isso é a Pocilga, o chiqueiro da política com Chemarrano.